Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada. Siga a gente nas nossas redes sociais, Casa Poética SP. Agora, roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente a convidada dessa edição. Bora lá! Agora sim, voltamos em definitivo com esse projeto que está levando um estúdio de gravação para as escolas públicas da cidade de São Paulo. Hoje, a gravação, na verdade, diretamente aqui do Jardim Nordeste, EMF José Carlos de Figueiredo Ferraz. Salva de palmas para EMF José Carlos de Figueiredo Ferraz. Isso aí. Esse projeto que é uma realização da Casa Poética, Prefeitura Municipal de São Paulo, mas vamos conhecer a nossa convidada de hoje, ela que é atriz, modelo, produtora, professora de matemática, também coralista, enfim, multiartista, multifunções. E eu quero pedir palmas para Anne Almeida. Anne, dá a mãozinha aqui para mim. Primeira coisa, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui. Deixar você à vontade para suas considerações iniciais aí. Oi, gente, é minha primeira vez, tá? Então tenham paciência e podem ficar à vontade para fazer perguntas, para vocês tirar todas as dúvidas referentes à área, principalmente para se identificar e começar a sua carreira da forma correta, sem levar golpe nenhum. Beleza. Anne, você eu estava construindo aí, pegando a sua biografia, você é de Rondônia. Exatamente. Qual cidade aí de Rondônia? Ariquemes. É bem no interiorzinho. Para quem não conhece, capital é Porto Velho, gente, não é o Acre, tá? Então, já tem essa diferença aí. Mas lá é o interior do interior, onde não chega a cultura. Pra você ter ideia, eu vim conhecer a arte cênica de encenar na igreja, encenação de Jesus Cristo, morte, ressurreição, foi aí. Legal. Lá, filme mesmo, veio agora recentemente, 2018, que foi para lá. Até aí a população de lá não conhecia. Sabe quantos mil habitantes tem na cidade? Pouquíssimo, menina. Nossa, é muito pouco. É muito Te pouco. peguei, né? Realmente, eu não parei para verificar, mas é uma Sim. cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece, onde não dá para você fazer nada escondido, porque vão contar pro seu pai. Esse tipo de... É como se fosse o bairro daqui. Sim, O bairro é a cidade lá. entendi. Então é uma coisa bem curtinha. Pra você ter ideia, meu primeiro filme que eu assisti foi um evento de rua. Um projeto parecendo com o seu, que foi para lá divulgar os filmes e colocou um telão na rua e colocou várias cadeiras para a população ir assistir. Legal. E foi Tainá, Ah, primeiro filme que eu fui assistir, ou seja, é uma você coisa tinha muito quantos anos, você recente. lembra? Não me recordo, mas foi bem no lançamento de Tainá. Vou verificar depois. Tá. Curiosidade boa. E a gente fala do Casa Podcast, a gente sempre começa um pouco falando dessa casa mesmo, né, sua. Eu queria que você contasse um pouco da sua família, da sua infância, como foi crescer nessa cidade, os seus amigos, se você tem uma família com outros irmãos, como é que é essa constituição familiar e como é que foi a sua infância aí? Olha, a minha infância foi no sítio. Eu não sei se vocês teve o prazer de ir na roça, como a gente chama lá. Então, foi muito pé na terra, brincar de correr no meio do pasto com o gado correr atrás da gente. O tipo de brincadeira era essa. Não tinha celular, não tinha TV. A gente assistia novela indo na casa de um vizinho, onde tinha uma TV tubão, e aí ele colocava motor a diesel para rodar a TV. Aí Nossa, não ligava, tinha eletricidade, não era motor a tinha. diesel. Aí na hora da novela ligava o motor, assistia a novela e desligava. Aí só no dia seguinte. Sim. Não tinha aquele momento de assistir desenho, nada disso. Então era muito de correr na terra, brincar de pique-esconde. Não sei o nome que vocês chamam aqui, mas lá a gente chama de pé na lata, que é um jogo que você coloca uma garrafa e todo mundo se esconde. Aí o primeiro que encontrar o outro vem correndo e chuta a lata. E o bobão que tá batendo o pique-esconde tem que bater de novo, sabe?
Aí lá, até as brincadeiras pra lá, os nomes são diferentes. Sim. Então, eu tive o prazer de ter infância, de curtir a roça, de eu tive muito prazeres, porque aqui mesmo em São Paulo, eu tive aquela dificuldade de me adaptar, porque a cultura aqui é muito diferente de lá. Lá eu cresci com meus tios, meus primos brincando na terra. Aqui, raramente você vê um parente, e quando vê é mais discussão, né. Sim. A minha irmã é minha melhor amiga. Se tem uma coisa que eu conto pra minha irmã, a minha mãe sabe. Aí a gente faz o seguinte, eu conto pra minha irmã e falo assim: "Não conta pra mãe". Aí ela vai e conta pra mãe e fala: "Não conta pra Diane". Aí as 3 sabem e finge que ninguém sabe. Vocês são em 3 irmãs? Não, só eu e minha irmã, só Tá. tem uma. Só que a minha mãe, como é nossa Ah, entendi, amigona, a gente chama de véia, chamamos ela de véia e não de mãe. Ela não gosta muito, mas é o que tem pra hoje. entendi. E na escola, que escola que você estudou? Como é que foi esse seu período escolar? Foram lembranças bacanas? A gente está na escola, assim, eu sempre gosto de trazer, né? Essa lembrança da Menina, escola, como é que foi? Se foi um período de formação bacana? Se foi com dramas ou mais traumas? Como é que foi esse período? olha, ao contrário da minha irmã, eu sempre fui aquela nerdzona. Tanto é que eu me formei em matemática. Eu ia pra escola, quando eu matava a aula era pra ir pra casa. Eu era muito boba. Gente, hoje eu olho pra trás e falo assim: "Podia ter feito tanta coisa, Podia né". ter aproveitado mais. É, agora aí eu sempre teve nota alta, aí depois que a minha irmã foi pra escola onde eu estudava, porque lá é separado, escola municipal e estadual. A municipal é só até quinta série, aí o restante é na estadual. Aí depois que minha irmã foi estudar onde eu estudava, os professores começou a cobrar ela, porque ela era bagunceira, ela matava a aula pra ir tomar banho no rio, pra ir beber com os amigos. Então, os professores começavam a comparar. "Ah, sua irmã tirava 10 nessa matéria, sua irmã não era assim". Então, pra ela foi mais dificultoso, por causa da comparação. Mas pra mim, Sim. eu sempre fui nerdzona, não dei tanto trabalho, nesse caso. E teve algum professor ou alguma professora que foi mais marcante e teve por conta de alguma vivência, situação que foi mais marcante? Nossa, a minha professora de inglês. Eu lembro que os trabalhos dela era assistir filme do Harry Potter em inglês, e você identificar alguma cena específica e trazer para a sala de aula e traduzir para os alunos e explicar em inglês aquele conteúdo. Foi onde me incentivou a estudar o inglês e trazer para minha vida profissional. Entendi. E problema na escola, não? Nunca teve nenhum problema na escola? Ah, fui expulsa uma vez ou Porque outra, esse papo, brincadeira. né? Ah, eu era nerdzona, assim, ai, não, o pessoal não vai acreditar muito. Nunca teve nenhum problema na Não, escola? você vê como eu era tão boba. Uma vez, eu acho que foi na quinta série. Tinha Olimpíada de Matemática, ainda tem hoje, né. E eu fui muito boa na Olimpíada e eu fiquei triste, porque meus colegas não foram. Aí a professora foi passar na turma a prova, e ela me deixou responsável pelo gabarito. Aí eu distribuí na turma o gabarito. Eu peguei o gabarito e dei pra todo mundo na sala. Aí todo mundo no lugar de: "Ai gente, pessoas não sabem colar, a gente tem que ensinar". Aí a pessoa no lugar de colar alguma outra, não, copiou tudo. Aí a professora me pegou, né. Aí foi a única Não vez tinha aquele também. esquema copia, mas faz diferente, né? Fez É. o copia e fez igual. Pra você ver, aí não deu nem pra ajudar eles, me ferrei, fui Sim. eliminada por causa deles. Foi a única vez. Mas eu era tão nerd que na sexta série eles faziam seletiva pra você fazer estágio em banco, em órgãos, do governo. E na sexta série eu já comecei a trabalhar no banco, na área administrativa e tal. Foi aonde eu me identifiquei em estudar mais matemática, porque eu vi que tinha a possibilidade de aplicar no dia a dia ali o que aprendia. Então foi aí. Viu, era Entendi. nerd, boba. Eu não tô incentivando vocês a fazer coisa errada, mas dá pra viver com responsabilidade. Sim. E quando que você quais foram as suas primeiras experiências que você lembra e que também te marcou com relação à arte, assim, seja de que você começou a perceber que tem uma semente aqui, uma vontade de ser atriz. Isso como você falou um pouco, foi na igreja, mas tem a escola. Quando que isso começa a desenvolver um pouco mais para você? Eu vou ter que ser honesta com você, eu não tinha, vontade nenhuma, até porque eu não conhecia. E aí teve um momento crítico na minha vida, onde eu trabalhava numa escola, eu namorava há algum tempo, aquele pedido de noivado ali, né,
E acabei pegando ele com a minha irmã. Vamos esquecer essa parte. Aí Oi! foi aonde Como é me que é? Conta incentivou. isso. Vamos pular essa parte. Foi onde me incentivou Não, não a pula não, pessoal. Olha a cara do pessoal todo, quer saber assim. ser fofoqueiro. Peraí, você namorava? A gente perguntou sobre como começou a atriz, aí você namorava com um rapaz e pegou ele com a sua irmã. Eu namorei durante 5 anos com ele. Pouco tempo, né, Aí é gente? pouco tempo. Pouco tempo. Aí eu peguei ele com a minha irmã. Não é essa irmã, por sinal, tá? Não é minha melhor amiga, por sinal. É uma outra irmã aí que eu não posso dar detalhes, senão vocês vão saber. Tudo bem, não tem problema. É porque assim, eu considero irmã a que nasceu da minha mãe, que é a minha melhor amiga e tal, mas o meu padrasto tem filhos, o meu pai teve outros filhos fora do casamento e tal. Sim. Tenho contato, mas não considero irmãos eh, Mais mais próximos, né? Não tem uma próximos relação ali. mais próxima, mas Então quando alguém pergunta: "Ah, você tem irmãos?", eu tenho, a Letícia, só falo dela, então já virou hábito, mas eu tenho outros, tá. sim. Foi um desses aí. Aí descobri a traição e resolvi procurar, outra forma de viver. Aí tinha uma seletiva na minha cidade, talvez vocês conheçam, a DS, Gilson Style. Alguém já deve ter Como ouvido. chama? Gilson Style. Eles fazem seletiva em toda a região, todo o Brasil, para descobrir talentos. E eu fui selecionada, Isso você conheci. tinha quantos anos, lembra? Ai, eu tinha 16 anos. Aí fui selecionada. Só que na época tinha que pagar muito caro para fazer material, para vir para São Paulo, porque as promessas eram: você só consegue ser modelo e ser atriz se vier para São Paulo. Só que a realidade não é essa, tá, gente? Depois a gente toca nesse assunto. Aí eu não tinha dinheiro na época para pagar. Aí o que que eu fiz? Comecei a ir na lan house, desculpa que eu sou velha, fui na lan house para poder verificar como que era a vida de artista, se dava dinheiro, porque meu primeiro foco era dinheiro. Gente, não quero trabalhar numa coisa que dê dinheiro, já sou professora. Aí, professora, não tô falando que você não ganha dinheiro. Não, mas Você entendeu? a gente também sabe que, infelizmente, né, a nossa situação a nível Brasil, mas a nível também governo de São Paulo, estado de São Paulo, a categoria de professor é uma das remunerações menos valorizadas, né? Então, quando a gente fala que não tem uma boa remuneração, não é em prejuízo aos professores, mas é em prejuízo à prefeitura, ao estado, ao Exatamente. sistema como um todo, que não tem essa valorização do profissional, né? A gente sabe de tudo isso, né? Infelizmente. Exatamente isso. Aí então, fiz a seletiva, passei na seletiva, 1001 promessas. Vai para São Paulo, que lá você vai ganhar dinheiro. E acreditei. Aí vim a primeira vez para conhecer agências, para verificar como que era, ver se era real tudo aquilo que eu tinha prometido. Porque, querendo ou não, era uma coisa surreal. Ah, você vai, cada trabalho que você fizer, você ganha no mínimo R$ 3.000. Era esse tipo de promessa que davam. Cheguei e vi que não era isso. Porque antes de você entrar na área, você tem que estudar a área. Então, eu tinha que investir no estudo primeiro, para depois começar na área. Então, mas foi aí vim para São Paulo. Foi devido a um chifre, gente. Vim a São Paulo. Tem certas coisas que impulsionam a gente Menino, foi um pra frente. livramento, você acredita? Foi um livramento, gente. Hoje eu vejo a pessoa, tenho contato, por sinal, tá? Tenho contato com a pessoa, sigo a vida dele, ele segue a minha vida. Sou muito amiga da esposa dele, atual. E eu vejo que foi um livramento, tá? Foi um livramento. Eram caminhos diferentes, né? Não era pra ser e tá tudo bem, Isso! né? São coisas que acontecem. Exatamente. Gente, nós estamos aqui fazendo a gravação direto da sala de leitura da EMF José Carlos de Figueiredo Ferraz. Temos também alguns estudantes que estão acompanhando aqui a gravação com a gente. Temos aqui alguns estudantes também que vão participar com algumas perguntas. A gente tem o André, Vinícius e a Flávia. Quem quer fazer a primeira pergunta? André? Então chega para cá, André, por favor. Primeiro, palmas para o André aqui, pessoal. André, ó, fala pertinho do microfone, por favor. Olha ali para a Kim, aquela câmera. Pode ir lá, André. Em quantos anos você viu que você tinha talento para ter esse trabalho? Ótima pergunta. Só tá um pouco. Vou destrinchar sua pergunta pelo fato de que eu não trabalho só em uma área.
como atriz, eu comecei recentemente. Foi em 2016, tá? Em 2016 me formei. Recentemente assim, né? São 8 anos já, né? Já é um É. tempinho. É porque eu tenho amigos que trabalham na área já tem mais de 40 anos aí, É, entendeu? aí é recente. Então. Mas na área de atriz, 2016. Na área de modelo, 2014. Mas eu continuo trabalhando nas duas áreas, tá? E 2015 como professora. Professora de matemática, escola pública, exatamente isso. Obrigado, André. Daqui a pouco eu vou chamar nossos outros colegas aqui, estudantes, também para. Esse é o Casa Poetcast, seu programa de quebrado, onde a palavra faz morada. Você que está aqui nos assistindo, vou convidar para seguir a gente. Vocês também, todo mundo que está aqui, quiser conhecer nas redes sociais, Isso. Casa Poética SP, seja no Instagram, seja no YouTube. A gente tem este programa, outros programas também disponíveis. Depois a gente faz aqueles cortes marotos que todo mundo gosta, fica mais fácil para assistir, compartilhar também. Então não se esqueça de inscrever e ativar o sininho de notificações. Pegando um pouco o que você estava falando agora, Anne, tipo, você falou como atriz 2016, como modelo 2014, Isso, como professora 2015. 2015. Então você, né, é uma multiartista, faz diferentes trabalhos. Conta um pouquinho como é você conciliar todas essas atividades. Se isso de ter mais, né, ter 2 ou 3 ou até mais atividades é uma questão de ser opcional ou se é mais uma necessidade, conta um pouquinho sobre isso pra gente. Então, como professora, eu me distanciei um pouco da área, pelo fato de que não estou em escola fixa, eu auxilio alguns alunos de doutorado, de mestrado, é o que eu faço atualmente na área. Então, não é algo que prende o meu tempo, mas me dá dinheiro. Já como atriz, cara, como atriz vida de atriz e modelo não é luxúria. Para ser luxúria, você tem que ter nome. Tem que ter uma carreira formada, já tem que ter contato, porque tudo hoje é QI, é quem indica. E nessas duas áreas, principalmente na de modelo, quando eu comecei, eu me agenciei numa agência e eu fiquei 1 ano aqui em São Paulo sem fazer nada. 1 ano. Só com a promessa de você vai trabalhar, você vai fazer tal coisa, de fazer vários testes e nunca passar. Aí depois que eu percebi que tem agências, que tem aqueles queridinhos, se você não tá ali fornecendo alguma coisa, você não é o escolhido. Foi aonde eu parti para o teatro, porque eu precisava me desenvolver, eu precisava ser mais solta, eu precisava falar mais, não ter vergonha de falar perto das pessoas, e o teatro me ajudou nisso. Então, foi aonde eu conheci a magia do teatro, que é onde você apresenta e você já sente o público no momento. Você sente se o público gostou, aquela retribuição momentânea, você já sabe. Então, eu fiquei muito tempo ali só no teatro. Aí, eu conheci alguns amigos da área cinematográfica, que eu fui estagiar com eles, aí conheci por trás da câmera, como mexer numa câmera, como é realmente a produção por trás. E aí eu vi que eu tinha mais talento para fazer o na frente da câmera do que o atrás da câmera. E aí logo em seguida eu já fui selecionada para um papel protagonista. Tipo, teve teste de 30 pessoas e um único papel disponível. Quando eu fui a terceira a fazer o teste. Quando eu fiz o teste, eles não viram as outras pessoas. Então foi algo assim bem surreal. Quando aconteceu, eu falei assim: "Nossa, como assim? Fiquei 1 ano na área de modelo sem fazer nada e da de atriz, o primeiro teste eu já passo". Então é uma coisa bem é um momento, coisa que você não consegue explicar. Mas referente a escolher várias áreas, eu escolhi, porque eu tenho tempo para gerenciar essas áreas, e é uma coisa que me satisfaz, eu me sinto prazerosa em fazer. E tanto é que recentemente, eu não tinha TikTok, eu abri um TikTok para ajudar meninas de cidades pequenas, de outras regiões, a entrarem na área. Porque tem muita gente que vem para São Paulo nas promessas e acaba ficando aqui muito tempo sem fazer nada, ou gasta todo o dinheiro da família para entrar na área e não dá certo. Então,
Aí, quando você vê na rede social, no Instagram principalmente, fulana faz sucesso, ó a vida de luxúria dela, enche os seus olhos de esperança ali. Você quer aquilo pra você, só que você não viu por trás tudo o que fulana fez pra dar certo. Isso fulano não vai mostrar. Então eu resolvi mostrar essa parte por trás, o do dia a dia, da correria, principalmente por trás de produções, que atualmente eu trabalho em grandes produções. Tanto é que uma delas é produção da Netflix que eu tô fazendo. E eu consigo mostrar como é a vida da correria, na correria. Como é para a pessoa que manuseia a câmera, como é a do ator, o que, que ele tem que fazer para estar lá, o que, que ele tem que fazer para passar, como é o pagamento, se tem pagamento, porque muitas vezes você faz um trabalho que não tem pagamento, É mais para divulgação do seu nome, é, divulgação você faz mais por portfólio. portfólio, isso. Exatamente. E então isso tem muito. Eu conheço muito aluno de escola como vocês aqui hoje que sonha, tem uma irmã que quer ser modelo, ou então que você mesmo sonha em ser dublador e não sabe como entrar na área. Então eu sempre procuro auxiliar essas pessoas. Eu não cobro nada para auxiliar antes que pergunte, pelo fato de que se fosse comigo, se eu tivesse tido esse Direcionamento, né? eu teria sido outra pessoa, eu teria economizado mais, que em golpe, gente, é o que mais tem na nossa área, tá? É o que mais tem. Então foi escolha minha. Bacana. Infelizmente, quando a gente fala de arte, cultura, eu vejo isso muito, por exemplo, também na literatura, na poesia, pelo fato das pessoas não terem uma visão de que isso é uma profissão, Exato. é um trabalho. As pessoas falam, eu acho que é só diversão, eu acho que é só festa, é só bagunça. Existe uma certa precarização daquilo que a gente faz, seja por conta de contratantes que muitas vezes oferecem condições não muito favoráveis, ou seja mesmo muitas vezes de uma visão geral que a sociedade tem sobre, então é uma pessoa que só faz um trabalho, só vive de imagem, só Isso. vive e pelo fato também de uma das partes do nosso trabalho ser a nossa exposição, a gente tem até uma coisa que eu falo, quem não é visto, não é Não, lembrado, não é chamado, né? Então a gente às vezes está colocando as coisas nas redes sociais, está lá divulgando, mas as pessoas não entendem que não é só aquilo que está na rede, exato. né? Como a vida de todo mundo que está aqui, a gente quer soltar numa rede social o melhor que acontece com a gente, mas a rede social é isso, é uma parte, ela não é quem somos. E muitas vezes a gente acaba confundindo a imagem que a gente projeta e a pessoa que nós somos e não vê as nuances, né? Não vê essas dificuldades que tem entre uma e outra. Acho que é muito importante isso. E eu mesma, quando eu comecei a fazer sucesso, a ganhar dinheiro na área, Ganhar dinheiro, hein? Isso é importante, né? Olha lá, hein? é porque assim, quem começa na nossa área sempre tem aquele empecilho de, eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar quanto? Eu Sim. vou conseguir comprar minha casa? Vou comprar tal coisa? Não vou? Tem Você esse já conseguiu fazer isso? Tá em já, vias de? graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu já tô no nível em que eu consigo escolher o trabalho que eu quero fazer, entendeu? Então, já me sinto por satisfeita, mas não realizada. Sim. Tenho muito a percorrer. Mas, como você falou da imagem em público, eu cheguei ao ponto de me perder, pelo fato de que eu via tanto como as pessoas me olhavam e não como eu era. Comecei a a ter acompanhamento e tal, e um dos meios que eu achei para eu não me perder, para eu sempre lembrar de onde eu venho, de ser humilde, de não virar aquelas pessoas que eu não gosto, é voltando sempre para visitar minha mãe. Aí toda vez que eu vou, eu passo 30 dias lá enchendo o saco dela, até ela me mandar embora. Aí eu volto pra cá e volto a agenda como é, porque é muito corrido. Quem vê a gente na internet não sabe que você acorda 3 horas da manhã, às vezes você nem dorme, sai de um trabalho e vem direto pro outro. É muito Hoje mesmo você normal. estava falando que você veio para cá direto do Jaraguá porque você estava fazendo uma gravação que tá virada, né? Exatamente. Ontem a gente começou a gravar, era 8 horas da noite. Aí eu terminei a gravação agora de manhã e vim direto pra cá, eu nem fui em casa. Eu tô fedendo. Não, então não deu tempo de ir em casa. Mas faz parte, é o que eu escolhi. Então tem aquele sacrifício. Então você tem que muito, muito, muito trabalhar o seu psicológico. É uma coisa que você tem muito fazer. Legal.
Anne, conta um pouco. Você já fez um pouco de série, fez um pouco de filme, fez um pouco de teatro como atriz, Sim. né? Tô falando. Conta um pouco dos trabalhos que você já fez e para você qual que é o trabalho mais importante desses que você já fez também. Ó, o meu último trabalho como atriz de teatro, que tem diferença, ser uma atriz de teatro, uma atriz de cinema e uma atriz de novela. Tem muita diferença. Tanto o posicionamento em frente à câmera, ou como você se importa com o público, e cachê. Tem diferença. No teatro, meu último trabalho foi. eh, Meu Deus, só lembro o nome do personagem, você acredita? E lotava o Fala o nome da teatro. personagem que às vezes. Eu fazia Mestre Kim. Era uma peça muito medieval e que tinha luta livre, tinha muita. A arte cênica envolvida era luta. A gente ficou em cartaz 2 meses e os 2 meses foi lotado o teatro. Então foi a minha última experiência. E, cara, eu sinto falta do contato em público do teatro, mas eu não troco o cinema pelo teatro. Por quê? É isso aqui. Financeiramente. Financeiramente. O do teatro é uma exposição que você faz, é um desafio que você faz, é uma entrega que você não vê retorno. Eu falo financeiro, o retorno financeiro. Por quê? Muitas vezes você faz teatro e você nem recebe a parte da condução, entendeu? Nem Sim. chega a receber a parte da condução. Principalmente produção independente, que tem muita, muita produção independente. Eh, não tô falando que não é para fazer. É para fazer, até porque é uma coisa que te dá uma saúde mental maravilhosa. Você sente o retorno do público imediato, você sabe se você fez certo ou não. Você tem Você aquele contato direto, né? Você tá ali no Isso, quente do seu exatamente. trabalho, né? Às vezes você erra uma coisinha no palco, o público nem percebeu, mas você se cobra inteiramente. Então, é experiência diferente. Não tem câmera te pegando, então você pode gritar com o público à vontade no teatro, no caso, a projeção, como chamamos. Então, o seu contato ali é é de imediato. Você consegue receber de imediato. Já no cinema, já é diferente, porque às vezes você nem sabe o roteiro todo, você só sabe o seu texto que eles dão no dia, dependendo do que você vai gravar, e você tem que decorar ali de imediato. Eles não dão tempo para você decorar texto, não dá tempo para você ler o roteiro inteiro, não tem isso. Então, e o resultado você só sabe quando lança. Às vezes você sabe junto com o público, porque pouquíssimas produções eles fazem um lançamento privado ali para você assistir. Então é bem complicado, porque às vezes você imagina um resultado e é outro diferente. Esse no cinema. Já na parte de novela, eu trabalhei só como produção. Ainda não fui atriz em novela, só em produção. Então, mas na produção a gente já vê a correria, a cobrança. É como se fosse uma escala de cobrança, Sim. sempre a mais. Eh, cara, é uma área que você só tem que fazer se você amar, porque te cobra muito, às vezes até te afasta da família, porque o horário que você trabalha é o oposto do que a sociedade trabalha. O mês passado mesmo eu trabalhei todas as noites e dormia durante o dia. Então, é complicado, o horário não depende de você, é sempre a produção que faz. Às vezes você tem que pegar 2, 3 trabalhos no mesmo dia para pagar a conta, dependendo de quem é. Então, graças a Deus, eu já passei dessa fase, amém. Mas sempre tem. Eu conheço amigos que tá há mais de 40 anos na área, mais de 40 anos na área e nunca fez um protagonista, nunca foi nenhum coadjuvante em alguma novela ou no filme, nem nada. Só trabalha em pontas no teatro. Então eu tive o prazer de já ser a minha 7ª, personagem como protagonista. Então, eu estou bem encaminhada. Que Entendi. continue assim. E para você, atuando, o que que é mais difícil, enquanto atriz? É uma cena de drama? É uma cena de violência? É uma cena romântica? É uma cena de suspense? Você coloca nesses níveis de dificuldade? O que que você, assim, para você particularmente, o que que você acha que tem um desafio ou uma dificuldade maior? Então, referente à escolha de categorias, eu nunca fui de escolher ou de falar: "Ah, essa tal é mais difícil, drama é mais difícil". Eu
penso no resultado final. Exemplo, se eu fizer uma cena romântica onde eu vou ter que beijar o Bill, meu namorado já não vai assistir. Então eu já sei que é um público ali que não vai assistir. Mas por que ele não vai assistir? Tu assistiria ver sua mulher beijando outro? Mas a pergunta é: existe beijo técnico ou não existe beijo técnico? Existe parceiros de cena. Bora lá. Quando você recebe um texto que você vai ter que beijar alguém, ou uma cena mais saliente, algo parecido, você vai combinar com o seu parceiro como você quer a cena. Olha, eu tenho limites. Eu não quero que você me beija de tal forma, eu não quero que você ponha a mão em tal lugar. Então tem limites. Você coloca com seu colega de cena. Às vezes o seu colega de cena fala assim: "Não, eu entendo". Aí na hora H faz o quê? Enfia a linguona na sua boca. Aí o que que você faz? Entendi. Você continua a cena pra terminar logo ou você para pra refazer tudo do zero? Eu Entendi. termino logo a cena. Não dá pra parar e ficar brigando com o colega de cena. Não dá, tanto é que o último foi isso. Um amigo de cena, que eu já tinha trabalhado com ele há anos, ele se empolgou muito na cena, e aí? Quer dizer, Menino, existem, na verdade, até mandei, existem esses combinados que podem ser sim, feitos, né, para estabelecer limites, e aí, a partir desses combinados, desenvolve a cena, constrói todo esse trabalho, né? exato. Tanto é que o último trabalho que eu fiz, penúltimo trabalho como protagonista, eu estava escalada para um papel, e que era de uma mocinha, bobinha e tal. E quando, no dia de gravação, eu descobri que o diretor tinha me trocado o meu personagem. Porque a menina que ia fazer outro papel, ela tinha uma cena muito picante. Uma cena onde ela mostra os seios, que ela beija um rapaz e tal. E a menina que estava selecionada não aceitou fazer o papel por causa dessa cena. Aí ele perguntou se eu me importaria de fazer a cena, me mostrou quem era o ator. Eu perguntei pro ator como seria a cena, como ele se comportaria durante a cena. Sim, E entramos no acordo e fiz a cena. Então mudou meu personagem. De fazer uma ponta, eu fui pra protagonista, por causa dessa cena. entendi. Entendeu? Então já é um combinado ali. Se você é uma pessoa que se limita muito, principalmente início de carreira. Ah, eu não gosto de tal coisa. Ah, eu não vou fazer papel de empregada porque eu não tenho cara de empregada. Então já são coisas assim que vão empatar você de alavancar, porque essa área todo mundo se conhece. Todo mundo fala, todo mundo comenta. Então, se você fez um tiquinho errado aqui, saiba que fulano já acrescentou 30 vezes e o diretor tal já vai descobrir. Entendeu? Às vezes você nem fez nada, mas se queimou por causa de um oi errado que você deu. Entendi. Quando eu falo você não colocar limites do que fazer, é referente à cena, é referente a coisas que não vão expor o seu corpo, não vai expor o seu caráter, é referente a isso. Então tenha sempre em mente quem você é, o que que você pode fazer que não vai lhe afetar. E eu acho que também tem que ter uma transparência também com relação ao contexto geral, né, da obra, Sim, o que que ela tá querendo, qual que é a narrativa daquela história, o que que ela envolve. Eu acho que o mais importante é isso também, né? Eu, pelo menos, penso, olhando de fora, essa questão sempre desse diálogo, seja o diálogo com uma atriz e outro ator, seja esse diálogo com o roteirista, o diretor, para exato. ter essa transparência, ter esse entendimento e ter principalmente, eu acho que mais do que só a questão de impor um limite ou não, existiu o respeito, Sim, né? Principalmente porque a gente tem um histórico, também a gente vê no cinema, né? sim, Na televisão, nas novelas, de situações de abuso, de situações que se tem. avançam muito. Então, eu acho que a gente tem muitas denúncias, né? Ao longo do tempo e também recentemente, eu acho que é sempre muito importante ter esse entendimento, né? Sim, e quando você recebe um personagem que tem alguma cena de beijo, de algum tipo de toque, eh, o diretor sempre te aconselha e te chama para conversar no particular, para te explicar do que se trata o roteiro, por que aquela cena está ali, se é possível não alterar a cena. Então eles sempre deixam essa possibilidade. Eu tive a sorte de trabalhar com diretores que deixaram essa porta aberta para mudar ou não o roteiro. E referente a assédio, a abusos em geral, tem em toda a área. Só que no nosso ramo, você mesmo deve entender, tem mais ainda pelo fato de que existe a tal teste do sofá.
Ah, se você não faz tal coisa, você não é selecionado. Ah, vai lá em casa tomar um vinho, que aí eu te seleciono. Você ganha tal papel. Tem muito, Fazer um teste privado, né? muito. Eh, em julho, eu fiz um teste para o SBT. E o diretor X, depois do teste, ele falou assim: olha, o que você vai fazer na quinta-feira? Eu falei assim: até agora eu não tenho nenhum trabalho marcado. Por quê? Ele: não, vai lá em casa tomar um vinho. Ou seja, um teste de sofá. Você foi? Não fui. Perdi o trabalho? Perdi o trabalho. Então, são coisinhas assim, que você consegue ver no ar se a pessoa tá sendo maldosa, se não tá. Você consegue observar que ninguém hoje mais é inocente. Deu 10 anos de idade, a pessoa tá sabendo mais que nós dois juntos. Vamos combinar. Não sei se é por causa da internet, se é por causa de amiguinho, não sei. Mas nossos 10 anos de idade é diferente dos 10 anos de hoje. Então, a gente consegue, sim, ver a maldade no olhar do ser humano. Entendi. Gente, estamos aqui diretamente da MF José Carlos de Figueiredo Ferraz para mais uma gravação do Casa Poetcast. Vou convidar aqui, já tivemos o André fazendo uma pergunta, temos ainda Vinícius e a Flávia. Quem gostaria de vir agora? A Flávia. Flavinha. Primeiro, palmas para a Flávia, por favor. Vem cá, Flávia. Isso. Fala pertinho do Lindona. microfone. Pode ser para a câmera, pode ser para a Anne. Eu queria te perguntar sobre a questão do seu trabalho. Você está satisfeita com os empregos que você tem hoje? Sim, eu estou satisfeita pelo fato de que o meu objetivo era vir, conseguir um emprego, conseguir uma área do qual eu amasse fazer, e eu amo fazer o que eu faço hoje, e que me desse retorno financeiro. Então, hoje eu tenho um retorno financeiro do qual eu consigo comprar uma casa, consigo comprar um carro. Então, eu estou satisfeita. Realizei um sonho, eu consigo ajudar minha mãe hoje, que era o maior objetivo. Então, hoje eu me sinto satisfeita. E aconselho quem quer entrar na área, procure informações, não desista, mesmo sendo difícil no começo, mas não desista, que vale a pena depois. Eu poderia fazer mais uma pergunta? Pode, faz aí. Eu queria Fala mais saber. pertinho só pra gente. sim. Isso. Eu queria saber se você já se sentiu atraída por alguns dos seus colegas de. Mulher, que coisa de. Você é São as traíra, hein? curiosidades, né? Você é traíra. É porque a gente hein? tava. Eu tinha curiosidade da pergunta do beijo técnico, que eu sempre, quando encontrar com alguém que eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer. Eu acho que essa é Tá, uma então luta, calma né? aí. Beijo técnico. Gente, existe o beijo combinado. Com língua, sem língua. Mas você consegue separar o que é trabalho e o que é set. Eu mesmo, se eu estiver gravando e beijar alguém, é no trabalho. Terminou a cena ali, a pessoa não existiu pra mim. Não tô falando que a pessoa é inexistente. Mas vocês entenderam. Sim, É o separar. personagem ali. Então, eu não misturo. Agora, referente a isso, sim, acontece de você fazer uma cena com a pessoa, ou você ver a cena de uma pessoa e você se encantar com ela. É a mesma coisa de você assistir um filme hoje. Quando você tá assistindo um filme, você não se sente atraída por tal personagem que é bonitinho, é a mesma coisa. A diferença é que ali você tem a oportunidade de conhecer melhor, de trocar um papo e ver se a pessoa é exatamente aquilo que demonstra ser. Mas aí entra o limite. Você é solteiro? Você não é? Eu não sou, então eu não posso dar espaço. Entendeu? Valeu, Flávia. Obrigado. Lindona. Diretamente aqui do Jardim Nordeste, Zona Leste de SP. Anne, para você na sua área de atuação, quem são artistas que são referência para o seu trabalho, assim, seja de almejar profissionalmente, na atuação, no modo geral, quem são as suas referências de trabalho? Cara, eu me inspiro muito na Jolie. Angelina Jolie. Não sei se todos conhecem, provavelmente, tá? Se não conhecem, vão assistir o filme da Jolie. Tanto pela trajetória dela, pela história de vida dela, como pelo talento dela. Tanto como atriz, como de diretora. Que ela mostra muito por trás. Ela mostra pra você realmente como é a dificuldade de chegar lá. E ainda mais por ser mulher. Nesse ramo, igual você falou. Mesmo jeito que tem dificuldades aqui na parte de respeito e tal, lá fora também tem. E o meu objetivo é ir para fora para fazer isso, para continuar atuando e ajudar mais ainda a minha família. Então, a minha inspiração hoje é ela. Legal. E a gente tá falando, você
Tá falando do trabalho do mestrado mesmo, de matemática, mas você tem uma experiência com inglês? Você é fluente? Como é que é? Ou foi algo que eu peguei só? Eu pergunto até porque eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade, assim, e é uma coisa que eu vejo que faz muita falta também na área, né? Às vezes, quando Cara, você vai fazer algumas atividades, eu particularmente sinto falta. Como é que é pra você? Você tem essa... Você falou de sair, né? sim, Ir pra fora, você tem essa preocupação? Você... é porque assim, quando eu fiz matemática, ou estudava ensino fundamental e médio, tinha aula de inglês. Só que, igual vocês hoje, eu não valorizava. Só aprendi o verbo to be, olha lá, tá? Eu não valorizava o que a professora falava. Aí fui para a faculdade de matemática, não tive nada de inglês. Então, para mim foi maravilhoso, não tive contato com inglês ali. Só que depois que eu vim para São Paulo, eu vi que faz diferença no currículo. Faz muita diferença. Aí eu vim para São Paulo, eu falei: "Ah, vou fazer o meu doutorado em matemática, em geometria e em álgebra". Precisava do inglês. E agora? Tive que fazer inglês para depois fazer minha especialização em matemática. Ah, tá. Ah, então eu precisava. Não foi fácil porque eu não sabia nada. Eu mal sabia what's my name. Mal. E olha lá. E, cara, é complicado porque quando você já tem uma memória de aprender algo errado, para você mudar aquilo é muito difícil. Porque, querendo ou não, quem aí fala Apple? É. O celular, sabe a maçãzinha? Apple. Alguém aí fala Apple? É. Eu aprendi Apple. Como pode? Até mudar o Apple pra. Cara, foi muito difícil. Então, esses vícios de linguagem me atrapalhou muito. Então, eu tive que fazer uma limpeza. Sim. Então, eu não sei você, mas eu costumo estudar escutando música. Coloco qualquer tipo de música. Eu começo a ler, eu decoro tudo. Então, eu tenho uma. Escutando música. É. Eu não consigo decorar coisa no silêncio, igual. Não consigo. Então, o roteiro de que a gente vai gravar alguma coisa, filme, eu coloco o fone de ouvido e vou lendo. Em 10 minutos eu decoro um livro aqui. Então, é uma coisa muito fácil para mim. Embora eu tenha amigos que, para decorar texto, tem que escrever tudo e várias vezes, reler muitas vezes, escutar alguém falando, escutar a própria voz. Então, são várias formas de decorar, né? O meu é só fone de ouvido. Eu coloco fone de ouvido e para mim tá bom. Então, Entendi. foi aí que me deu aquele tchan de, se eu tenho essa facilidade, por que eu não vou usar ela? Então, em que área eu posso utilizar essa facilidade de decorar texto, assim? Eu queria muito ser poeta, igual você é, escritor. Tenho facilidade para isso? Não tenho, eu mal sei escrever no WhatsApp. Eu uso abreviação no WhatsApp. Você usa abreviação? Sim. Às vezes, mas uso. Às vezes. Às vezes. Tem nem vergonha. Às vezes. Para, minha mãe briga comigo sempre. Menina, escreve direito. Mas eu não tenho essa facilidade, então a minha é de ler. E na minha área, que eu atuo hoje, eu preciso sempre estar lendo. É uma coisa que você sempre tem que estar fazendo, é ler. Porque você precisa estudar muito. Não é porque você se formou e já está trabalhando que você vai parar. Não, porque às vezes você vai fazer um teste e o teste é em roda, o escritor dá um pedaço do texto para cada um e cada um vai ler um pedacinho. Então, às vezes, você passa por ter lido bem aquele pedacinho. Não ter gaguejado, não ter errado uma fala, ou ter dado uma entonação melhor. Então, a sua leitura é muito, muito importante. Então, ó, já leio o livro dele, hein? É importante, tem muito bafo. Fofoca, então? Eu acho que mais do que isso, né? Quando a gente fala da questão da importância da leitura, isso que você falou, você ter uma leitura fluente, você saber trabalhar bem a entonação, para além de questões de profissões, né? Se você, alguém de repente aqui tem um interesse em trabalhar numa área mais artística, que vai desde ser atriz, dubladora, ou mesmo várias outras que você está em frente à câmera, você está se expondo, é muito importante você estar com essa clareza das ideias, seja para ler também. E Sim. aproveitando que você falou da importância de ler, queria que você falasse assim, seja na literatura, na poesia ou no teatro, que autor ou que obra que para você foi uma referência, pode ser alguma peça de teatro também que mudou a maneira como a Anne enxerga ou se encanta pelas coisas. Tem alguma obra que você É, destaca? já respondo, tá? Só voltando um pouquinho. Tá. É que você falou da importância da leitura e tal. Eu não sei se tem alguém aqui que queira ser dublador.
Mas na área de dublagem, você não recebe roteiro antecipado. Você vai receber o roteiro na hora você vai ler, na hora você vai interpretar. Às vezes você cria a voz do seu personagem minutos antes de você fazer a dublagem. Então, se for produção grande, então, você não tem tempo para ler e saber o que está escrito. Não, você vai ler já automático ali. Você tem que saber as pontuação e tal. Então, a parte importante da leitura, onde você vai colocar, já é aí, ó. Já é uma área que você vai precisar muito. E referente ao ator, eu gosto muito do Augusto Cury. Amo os livros dele. Mas hoje, em especial, eu estou muito curiosa para ler o resto do seu livro. Que eu comecei a ver, ele tem muito pontos. Vou até mostrar Cara, então, já que ela falou. tô muito é, curiosa. Acho que tem aqui na sala de leitura também, se alguém que tiver interesse em ver depois. Deixa eu colocar desse lado aqui. É, é o Te Pego Lá Fora. Hum, É um livro de contos, fala sobre o cotidiano da escola. Ele já está um adolescente, esse livro ele foi publicado tem 16 anos, nossa. mas tem aqui na sala de leitura, tem outro. Estou até vendo ali, ó. Tem ali, André, vê se você consegue pegar pra gente. Vai ali, pra esquerda agora, André. Isso, direto, tem um lombada laranjinha. Não, pra cá, André, vem pra cá. Vai, Gu, vai na frente, é pra cá, nessa da esquerda, isso aí. Vem pra cá, laranja, vem do Poesia. Você passou por ele. Isso, vem do Poesia. Não, é do lado. Isso, colocou a mão nele. Muito bem, André, agarrou, traz pra cá. Gol! Golaço! André achou o livro na estante. Tem esse livro também aqui, ó. Vem do Poesia. Eu que sou autor. Ah, Aí vamos fica aqui na fazer. escola, depois se vocês quiserem conhecer, fica à vontade. É um livro de poemas. Esse de poemas? Esse de poemas. Vem do Poesia. Porque você é romântico para escrever ou Oi? você precisa ser romântico para escrever poesia ou é? Olha, na verdade, assim, eu não sou muito romântico, né? Ao contrário do que eu sou. Principalmente antes, eu escrevia muito mais de estômago, eu falo, né? Eu gostava de escrever as coisas que me pegavam, assim, que me marcavam, que machucavam. Eu sempre tive uma identificação muito maior com as coisas que me machucavam. Eu acho até por conta daquilo que a gente estava conversando um pouco antes, de ter muitas dores Sim. relacionadas à saúde mental, à ansiedade, à angústia, a questão da própria depressão. A literatura, ela funciona para mim, funcionava também como uma espécie de válvula de escape. Então, eu escrevia para aliviar dessas dores e por isso que meus textos eram mais pesados. Mas Ou seja, os poemas aqui são pesados. não todos, mas assim, não tem tanto viés romântico, né? Ah, Eu sou, eu fujo um pouco dessa. Hoje em dia eu acho que eu tenho um certo lirismo, óbvio, eu tenho certo, mas eu fujo um pouco disso. Mas volta pra cá agora. E aí voltando, eu vou trazer que estamos aqui diretamente da MF José Carlos de Figueiredo Ferraz, sala de leitura com a turma do 7º W. W. 7º Nossa, W, gente. E agora a gente vai ter uma pergunta. Está preparado, meu amigo Vinícius? Palmas para o Vinícius! Chega pra cá, Vinícius. Pode fazer a pergunta olhando para a Anne ou diretamente. Calma. Ou Respira, pode gato. fazer olhando para aquela câmera bonita ali do Akin também. Eu queria saber se você é proibida de fazer algo por conta do seu trabalho de modelo. Tá, aí, no caso é referente à exclusividade, ou é coisas que eu não quero fazer? Tipo, se você é proibida. Tá, quando você vai fazer um trabalho, você assina um contrato. Aí no contrato fala, olha, você não pode fazer outro trabalho parecido com esse durante tanto tempo. Aí tem isso, que aí nós chamamos de exclusividade, tá? Então, e nessa exclusividade, às vezes você nem pode comentar sobre o que está gravando. Exemplo, ontem eu fui aqui trabalhar. Tô desde ontem trabalhando e vim pra cá. Eu não posso te falar o que eu tava gravando lá. Entendeu? Eu não posso falar assim, olha, o nome do filme ou da série é essa. Não sei, é pra Disney, pra Netflix e tal. Esse tipo de coisa eu posso. Agora, o nome, dar detalhes do qual personagem, isso eu não posso. Eu não posso nem postar. Se eu postar, eu perco o trabalho, eu não recebo. Eles tiram o que eu já fiz e gravam com outra pessoa. Então tem muito disso. Agora, referente a eu escolher, ou então, o seu namorado não gosta que você faz e você não vai fazer. Não, gato.
Você escolheu namorar comigo já trabalhando na área. Respeita. Quer ficar, fica. Não quer, vai embora. Você quer assistir, assiste. Eu já aviso, ó. Agora lançou uma série que eles colocaram disponível no YouTube. Vai ficar por 20 dias disponível e depois vai pra plataforma. A plataforma é o quê? É a Netflix, é a Max, é a Prime. Então vai para uma dessas plataformas. Mas antes, o diretor sempre deixa disponível no YouTube por um tempo ali. Aí tem uma semana que lançou. E nesse tem uma cena em que eu beijo uma pessoa bem ardentemente. E eu já falei pro meu namorado, falei, ó, episódio tal, pula do 10 ao 15, entendeu? Aí ele já sabe. Então é um beijo longo, né? Do 10 Muito ao 15 é um longo, beijo gente. longo. É só um beijo. E, então ele já sabe que do 10 ao 15 ele não vai assistir, ele assiste o resto, entendeu? Ele sempre assiste as coisas que eu faço, ele sempre tá acompanhando, mas esse tipo de coisa ele não gosta de ver. Mas ele também nunca chegou e falou assim, olha, eu não quero que você faça. Até porque se ele chegar e fazer isso, a gente já sabe a resposta, né, Tá gente? certo. Vamos caçar outro namorado? É esse tipo de coisa que eu faço. Porque assim, eu já me prendi por um relacionamento que me evitava fazer coisas. E o que eu ganhei? O chifre. E aí? Tu já tem um chifre, cara? Não. Ah, mas referente à exclusividade é isso, tá? Sempre que você vai assinar o contrato, ele já informa pra você o que você pode ou não fazer. Tá bom? Posso fazer outra pergunta? Bora lá, Se Vinícius. não for sobre A, meu chifre, a última pra gente fechar essa parte. Você cresceu em qual faculdade? então, eu sou do interior de Rondônia. Eu fiz faculdade de matemática lá. Rondônia é um estado, tá? Tá perto do Amazonas lá, não me olha assim não, ele insiste. Mas eu nasci lá, eu cresci lá. Eu estudei lá, fiz matemática lá, mas minha especialização é aqui em São Paulo, é na USP. E então eu me formei aqui, na área que eu trabalho artística, é daqui de São Paulo, na USP. Tá bom? Valeu, Vinícius. Assim encerramos a nossa participação dos estudantes do 7º W da MF José Carlos de Figueiredo Ferraz. Palmas para os nossos colegas aqui. Anny, uma coisa que um tema, na verdade, que eu procuro sempre trazer também para os nossos bate-papos, é a questão da saúde mental, né? Conversar um pouco sobre isso com os nossos convidados, até porque eu venho mesmo de um período na adolescência que eu tive muitas questões relacionadas à saúde mental, seja de ansiedade, angústia, depressão. A gente sabe que é um período muito conturbado, né? Também a gente teve um aumento muito grande dessa demanda no pós-pandemia, né? Sim. Foi um período que trouxe muitas dificuldades até hoje para muitos jovens, adolescentes, também crianças até. E aí eu queria saber um pouco como é que é a questão da saúde mental para você, da saúde emocional, se você tem alguma forma de autocuidado específica, se você já, através de alimentação, atividade física, terapia, como é que você faz esse autocuidado com relação a esse tema para você? Olha, eu venho de uma criação em que não acredita-se em psicólogos. Acha que psicólogo é uma coisa de fresco, é coisa de pessoa que não tem o que fazer. Então, eu venho dessa criação. Então, mudar a minha mentalidade de que eu preciso de ajuda, de que conversar com outra pessoa te alivia, te liberta. Às vezes você tem um problema ali que você não consegue resolver sozinho, só de você conversar com um amigo já te ajuda. Então, querendo ou não, isso é um tipo de terapia. E eu tenho muito a minha mãe e a minha irmã como auxílio para isso. A gente conversa muito sobre tudo, muito aberta sobre tudo. Graças a Deus são minhas melhores amigas. Mas no nosso ramo existe muita cobrança, muita crítica. Por você se deixar aberta às outras pessoas te julgarem, te conhecer a sua vida, você acaba abrindo esse espaço para eles fazerem os comentários maldosos e etc. Então, eu tenho acompanhamento de psicólogo, eu vou toda semana, às vezes 2 vezes na semana, dependendo de como tá a semana. E a minha válvula de escape é ir para academia, e visitar a minha mãe, embora seja muito longe, mas eu ainda consigo ir. Mas se você hoje se sente pressionado, se sente angustiado, se sente de alguma forma
menor do que você deveria ser, não custa nada você procurar uma ajuda para conversar com alguém, pode ser com um amigo. O governo mesmo libera espaço para você ter auxílio de um psicólogo aí sem você pagar nada. Então, não custa nada você procurar. Abre a sua mente para isso, porque vai te ajudar. Às vezes te tira de uma depressão, te tira de você criar uma mentalidade de fazer algo contra a sua própria vida. Porque quando eu procurei, eu já estava nesse rumo de, eu não, para que eu tô viva se eu não tô fazendo nada da minha vida? Se questionando, né, algumas Exatamente, coisas. já cheguei a esse ponto. Então, foi o que me libertou. E eu não paro. E se tem alguém que chegar em mim e falar assim, olha, psicólogo é coisa de. Eu já caço confusão. Hoje já não deixo mais, Sim. entendeu? Então, o respeito referente a isso eu já criei comigo. Eu não tinha, mas eu precisei. Eu acho que é muito importante a gente, na verdade, quando a gente está na periferia, existe uma certa dificuldade também. Eu acho que para além da mentalidade, o acesso, a gente tem acesso através da UBS, mas ainda às vezes tem uma certa dificuldade. A gente tem os CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, no caso para infanto-juvenil, para crianças, adolescentes, jovens também. Tem algumas universidades, faculdades que oferecem esse tipo de atendimento, Sim. apesar que a gente sabe, né? Mas eu acho que é muito importante. Eu particularmente sempre trago porque eu acho que principalmente nesse ambiente escolar, da gente ter esse entendimento e saber que é importante a gente, às vezes, você tem um problema, entender que você é impotente perante esse problema, ou seja, você não dá conta desse problema sozinho e que não tem nenhum problema você pedir ajuda, né, para Exato. você enfrentar esse problema. Quando eu comecei, o meu maior medo era dos amigos descobrirem. O julgamento, Exato. Não vou procurar ajuda porque vão me ver mais fraca. sim. Vão falar que eu tô doente, vão falar alguma coisa que não vai me agradar e eu vou ficar pior. Então, meu medo era esse. Aí depois eu percebi que é uma coisa tão natural que o mesmo que eu faço com a psicóloga hoje é o que você faz com o seu amiguinho da sala, é o que você faz com um primo, que faz com um irmão. Eu não sei se você tem o privilégio de ter um amigo que você possa contar tudo. Eu tenho um amigo assim, o nome dele é Edson Tola. Ele também trabalha na área, ele é ator, é diretor, é escritor, tem um best-seller maravilhoso. E então, ele é uma pessoa que eu sei que hoje eu posso contar cada detalhe podre da minha vida e ele não me olharia com um olhar julgador, ele me olharia uma forma de como pode me auxiliar ali, como não deixar eu cair naquele buraco, sabe? Então, graças a Deus eu tenho um amigo para isso e tenho esse auxílio. Anne, a gente está indo para os finalmentes aqui do nosso É. podcast. Eu vou fazer agora uma sequência de perguntas. Não precisa ser uma resposta em uma única palavra, mas aí eu vou pedir para você agora respostas mais sucintas, né? Ok. Não precisa ser uma única palavra, não pode. Mas grande sonho. Ajudar financeiramente a minha mãe. Alguma coisa específica desse ajudar financeiramente? É porque assim, a minha criação foi uma coisa bem difícil. Eu cheguei a passar fome, eu cheguei a escolher entre eu comer e a minha avó comer. Então, hoje eu sei o quão é importante ter um arroz dentro de casa. E às vezes, quando eu ia para a escola, eu tinha vergonha de falar pro coleguinha: olha, hoje eu não almocei, eu não tenho o que comer em casa. Eu tinha vergonha. E eu sei que se eu falasse pro meu coleguinha, ele poderia chegar em casa e pegar um copo de arroz e me dar. Então, essa dificuldade eu tive na pele, então eu sei que hoje tudo que eu puder, tudo de luxo que eu puder dar pra minha mãe, eu vou dar. Então, independente do que seja, embora a véia não aceite, né, mas tudo que ela puder, eu dou pra ela. Às vezes ela quer alguma coisa que ela não quer pedir, ela nunca pediu nada. Aí ela comenta com a minha irmã, aí minha irmã vem correndo e me conta, aí a gente dá um jeito de conseguir pra ela. Então foi sempre assim, sempre unidas. Um, um grande medo. Eu já tive medo de morrer. Hoje eu tenho medo de ir e não deixar nada positivo. Certo. Uma grande perda. Eu tenho medo de me perder nesse caminho todo, que é tão fácil, eh, tem tanta oportunidade de você de se desviar, porque não tô falando só de personalidade, eu falo o uso de droga mesmo, querendo ou não, é um ambiente que é é mais sucinto acontecer. Então as escolhas que você faz no dia a dia acaba
fazendo você se desviar ou não. Então eu tenho esse medo. Muitas vezes tem um acesso mais fácil, um estímulo também. Exatamente. Tanto é que no nosso meio mesmo, quando se reúne o pessoal, eu sou a chatona do rolê, porque não uso nada, mas eu bebo, mas não uso nada. Então eles ficam, vamos fazer a rodinha de quem é os legais. Então eu me sinto ainda pressionada, mas não vou Sim. ficar aí. Uma grande conquista. Minha carreira. Hoje eu me sinto satisfeita e realizada com o resultado que eu tenho. Eu acho que valeu a pena tantas noites acordadas. Legal. E essa pergunta eu sempre faço. Eu acho que ela não tem uma resposta única. E eu gosto de conhecer a resposta de cada convidado que vem participar no programa. Para você, Anne, o que é o amor? É você escolher todos os dias estar com alguém ou fazer bem para alguém. É uma escolha sua. Não é, eu gosto de fulano, eu tô com fulano. Não, você, do mesmo jeito que você se empenha para conquistar a pessoa, você tem que se empenhar depois para manter essa pessoa bem, tanto fisicamente como espiritualmente, mentalmente. Então é uma escolha. Então para mim o amor é uma escolha. Muito bem. Dá a mãozinha aqui para mim. Quero agradecer pela participação. Toda. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu particularmente curti também. Vou abrir o microfone para você fazer as suas considerações finais, mas antes eu quero agradecer imensamente a gestão, direção, professoras, professores aqui da MF José Carlos de Figueiredo Ferraz. Salva de palmas, por favor. Vocês são lindos. Em especial, nesse agradecimento, eu quero agradecer aos estudantes do 7º ano W, que aguentaram firmemente aqui na sala de leitura com a gente. Sei que muitas vezes não é fácil, mas às vezes também eu acho que é importante a gente abrir espaço para coisas diferentes, novas oportunidades, a gente conhecer. Então, palmas para os estudantes que estão aqui com a gente. Agradecer também toda a equipe da Casa Poética que trabalha, seja aqui na parte técnica, seja nos bastidores também para que esse programa aconteça. Então, Mônica Alves, Mirela Anjos, aqui presente Binho Santana, aqui em Silva, Diogo Hans. E é isso, esse programa é uma realização da Casa Poética, da Prefeitura Municipal de São Paulo. E antes do encerramento, Anne, a palavra é sua, fique à vontade para as considerações finais. Primeiro, muito, muito obrigada pela oportunidade. Não esperava abrir minha vida emocional aqui, muito menos falar sobre chifres, mas eu gostaria que vocês que estão assistindo não desistam da leitura. Se tem dificuldade de ler, procure um livro que você se identifique referente a se é drama, se é uma novelinha, se é só uma historinha dos Três Porquinhos, qualquer coisa, leia. Leia, porque leitura é vida. Então, é isso. É isso aí, muito obrigado. Esse projeto, ele acontece na Casa Poética, nós temos a gravação disponível nas nossas redes sociais, também plataforma de streaming, então procure lá, @Casa Poética SP, você tem acesso a esse episódio, outros episódios também já gravados, alguns cortes, outras cositas mais. Muito obrigado, até breve, até a próxima, valeu! Casa Poéticast.